Hoje nós vamos falar sobre criatividade em ciência. E a palestra de hoje intitula-se O Poderoso Henry Ford contra o Estranho Grupo da Rua Panisperna. Tá? Então, eu queria começar a primeira parte dessa minha palestra, chama-se A Culpa é do Jethro Tull. Vocês, possivelmente, espero que alguns de vocês já tenham ouvido falar do Jethro Tull, essa banda maravilhosa que toca até hoje, de rock medieval, cujo principal instrumento de solo é flauta, né? E o Jethro Tull, então, eu vou explicar depois por que ele está aí, por que ele está aparecendo aí, tá? Falar um pouquinho da ciência. Ciência é a coisa que parece supérflua, mas que fez o mundo moderno. A ciência fez completamente o mundo moderno que está à volta de vocês. Até o meados do século XIX, a ciência era coisa de amadores. A ciência não era feita por profissionais, era feita por pessoas ricas no tempo de sobra, como Galileu, como Newton, como Darwin, etc. Tá? E a muitos parece que a ciência é alguma coisa supérflua para a sociedade, né, que não tem importância para a sociedade. No entanto, você está cercado de produtos dela e não reconheceria o mundo sem ela. Tá certo? Tudo que vocês possam imaginar da medicina moderna, dos seus celulares, da internet, de computador, de transportes, de energia, tudo que você puder conceber veio da ciência, tá certo? A ciência fez nos últimos 200 anos que as pessoas vivessem o dobro. As pessoas há menos de 200 anos atrás viviam em média 40 anos e hoje vivem 80 anos por causa da medicina moderna baseada na ciência. A ciência mudou e fez o mundo moderno completamente. Agora, no último século, então, a ciência alcançou imenso prestígio graças ao seu desempenho para resolver os mais variados problemas, né? Com isso, a ciência cresceu exponencialmente, né? No século XX, ao longo do século XX, a ciência cresceu exponencialmente e se transformou em uma atividade profissional e não mais amadora. Problemas do crescimento. Com seu imenso tamanho, né, do empreendimento mundial que é chamado ciência, a ciência passa a ser impossível de ser entendida como um todo por qualquer indivíduo. Nenhum indivíduo tem condição de dominar tudo que existe da ciência no mundo, tá certo? Então, quaisquer avaliações da qualidade de seus trabalhos tornam-se mais difíceis. À medida que a ciência é gigantesca, os trabalhos tornam-se cada vez mais especializados, cada vez menos gente pode entender se aquele trabalho é bom ou não é bom, tá certo? Então, também, com seu tamanho, passa a exigir administração desproporcionalmente maior. Por quê? Por teoria de sistemas, a necessidade de regulação cresce mais rápido do que os próprios sistemas, tá? Então passa a exigir uma administração desproporcionalmente maior. E passa a ser um meio de vida para cada vez mais gente. Passa a ser uma profissão e as pessoas vão viver disso. E, portanto, torna-se cada vez mais competitiva. Qual seria a solução para esses problemas de crescimento, então? A solução que foi encontrada para esse problema de crescimento foi inserir a ciência na mesma lógica vitoriosa, industrial e burocrática do mundo tecnológico que a própria ciência tinha criado. Tá? Então, inserir a ciência dentro dessa lógica industrial e burocrática, né, do resto do mundo que a ciência criou. Então, transferiu-se para a atividade científica os paradigmas industriais, simbolizados pelo scientific management, ou Taylorismo, que foram ideias propostas por um cara chamado Frederick Taylor, em 1911, e pela linha de montagem introduzida por Henry Ford, de fazer as coisas em massa, padronizadas, etc. Então, as virtudes no Taylorismo são padronização, repetição, eliminação dos inesperados na linha de montagem, especialização e repartição de tarefas.
né? Vocês já viram, não sei se algum de vocês chegou a ver Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que tem o cara lá que na linha de montagem, a única coisa que ele faz é apertar o parafuso. A única coisa que ele sabe fazer na vida é apertar aquele parafuso, né? Então, essas são as virtudes do Taylorismo: padronização, repetição, eliminação de inesperados, especialização, repartição de tarefas. Tá? Então, esse é o Taylorismo, né, o Fordismo, como também é chamado, aí a linha de montagem da Ford, né, aplicado à produção industrial. E aplicando a lógica do poderoso Ford na ciência. Então, se é impossível avaliar a qualidade dos trabalhos, pelo menos a quantidade a gente consegue avaliar. Beleza? Segundo, se a ciência gira tanto dinheiro, faz-se instituições cada vez maiores para administrar esse dinheiro que gira na ciência. Terceiro, se ciência é uma profissão, seus praticantes, como em qualquer profissão, não mais necessariamente estão nela por vocação, mas, de qualquer forma, precisam viver dela. Agora, como funciona isso? Como funciona uma ciência com essa lógica industrial e produtivista num mundo, num planeta saturado e competitivo? Aí eu queria citar para vocês uma das frases mais maravilhosas que eu já vi. Vocês vão ver outra dele, de um filósofo que é um dos meus caras prediletos, assim, que é um cara absolutamente fantástico. Não sei se vocês já ouviram falar dele, Bertrand Russell. E Bertrand Russell escreveu uma frase, eu me lembro que eu vi isso numa livraria, na época eu não tinha dinheiro para comprar o livro, eu vi isso no livro, assim, folheando na letra de expressões, e aí eu disse, caraca, essa frase é tão fantástica que eu tenho que guardar essa frase. Mas eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Eu deixei o livro, fiquei lendo a frase um monte de vezes até decorar. Cheguei em casa, escrevi e agora eu boto para vocês. Boa índole, boa natureza, né? Bom caráter, é de todas as qualidades morais aquela da qual o mundo mais necessita. E ela é o resultado de tranquilidade e segurança, e não de uma vida de disputa feroz. Beleza? De todas as qualidades morais, boa índole é aquela da qual a humanidade mais necessita. E ela vem de uma vida de tranquilidade e segurança, não de uma vida de luta feroz, de uma existência de luta feroz. Tá? A gente acabou, então, gerando dentro dessa lógica, num planeta saturado e competitivo, o que muitas pessoas chamam indústria de papers. Talvez a terminologia não seja tão familiar a vocês, mas paper é como a gente chama artigo científico, tá certo? Então, seria indústria de artigos científicos. E eu vou colocar para vocês aqui os 10 mandamentos da indústria de artigos científicos, tá certo? Da indústria de papers. Os 10 mandamentos da produção industrial de papers. 1. Publicarás o maior número de papers que puderes. 2. Publicarás papers pequenos, que dão menos trabalho, e assim você pode publicar vários pequenos. 3. Publicará papers que queimem o menor número possível dos seus dados, que chamam em inglês Minimum Publishable Unit, ou MPU. Né? Assim você publica outro paper com o resto dos seus dados. 4. Usará os mesmos dados e análises no maior número de papers que for possível, que é chamado multiplicação dos pães. 5. Publicarás muitos capítulos de livros e trabalhos completos em anais. Assim escaparás da ira dos referis. Os referis são os revisores que avaliam a qualidade dos artigos científicos. Então, você manda para livros e trabalhos completos em análise que você escapa dos referis. Né? 6. Publicará artigos em revistas fraquinhas, cujos referis são menos girados, nos 2 sentidos da palavra. 7. Entrarás como autor nos papers dos teus colegas, assim como eles entrarão nos teus. 8. Se fores chefe de laboratório, passarás um e-mail dizendo que todo artigo do projeto que coordenas terá que ter seu nome como autor. 9. Serás editor de livros. Assim terão muitos capítulos teus e terá um livro mais facilmente do que escrevendo um. E 10. Obterás controle sobre alguma revista científica, que publicará com mais facilidade os teus papers. Beleza? Isso, então, são os 10 mandamentos da produção industrial de papers. Né? Agora, o descompasso entre a produção da informação e o seu uso. Informação escrita
em princípio, ela é produzida, claro, para o leitor. A gente escreve para o leitor. No entanto, hoje a gente está afogado em toneladas de informação de má qualidade que não temos tempo de ler. Estamos afogados numa vasta quantidade de informação de má qualidade que não temos tempo de ler, né? E a maior parte dos artigos publicados hoje no mundo tem 0 citações na literatura científica. Mais da metade dos artigos científicos publicados hoje no mundo tem 0 citações na revista científica. Ou seja, ninguém leu. Basicamente, ninguém leu. Tá? Então, a indústria de papers inventou a publicação que serve apenas ao autor, mas não ao leitor. E, bom, a questão da administração. Nas universidades públicas brasileiras, as peculiaridades do país e do serviço público produziram uma imensa burocracia corporativa, ineficiente, emperrada e parasita do prestígio das universidades, né? Essa colossal burocracia corporativa, ineficiente, emperrada e que parasita o prestígio das universidades. E os cientistas são pressionados a gastar a maior parte do seu tempo não fazendo ciência, que é atividade fim, mas fazendo administração e burocracia, atividades meio. A gente acaba gastando mais tempo em atividades meio do que em atividades fim. E o princípio da incompetência, isso de um belga que eu conheci, que eu trabalhei com ele, Eric Le Boulanger, e o Eric uma vez me falou, que ele chamou de o princípio da incompetência. Quanto mais você sobe na carreira científica, menos te deixam fazer as coisas que você treinou a vida toda para fazer. Tá? Porque quando você chega lá em cima, tem um monte de administração, de coordenação, de chefia, coisa e tal, e você não consegue mais fazer as coisas que você passou décadas da sua vida treinando para conseguir fazer bem. E a questão dos profissionais. Imagina-se que os profissionais que optaram por uma carreira científica, como pode ser o caso de muitos de vocês, os profissionais que optaram por uma carreira científica o fizeram pela curiosidade, pela excitação da descoberta, pela intensidade da troca livre de ideias. Né? Muitos acabam se acomodando com a nova rotina de fazer ciência sem riscos, de forma automatizada, porque a sua cabeça está em outro lugar, como um burocrata. Com isso, algo do que há de mais bonito nessas pessoas silenciosamente morre. Vocês estão me acompanhando? Com isso, algo do que há de mais bonito nessas pessoas silenciosamente morre. Bom, talvez vocês tenham achado a nossa parte 1 um pouco triste, espero que sim, mas a gente tem a nossa parte 2. E a nossa parte 2, sim, eu tenho que explicar a razão do nome esdrúxulo da parte 1. Moral da história da parte 1. Segundo os historiadores, a Revolução Industrial, paradoxalmente, não começou nas cidades. A Revolução Industrial começou nos campos. Ela nasceu nasceu no século XVIII, muito antes de Taylor e de Ford, com a racionalização dos métodos de produção agrícola na Inglaterra, que foi implantada por um agrônomo chamado Jethro Tull, que inspiraria o nome da banda. Portanto, no fundo, a culpa é do Jethro Tull. Beleza? E agora a gente vai para a nossa parte 2. E a nossa parte 2 chama-se o inconformismo criativo. E esse é o Bertrand Russell, de quem eu falei para vocês. E aqui a gente vai ver outra frase absolutamente maravilhosa, absolutamente fantástica, tá certo? Claro, na época, hoje em dia você falaria em pessoas, ele falava em homem, é como se falava na época, um século atrás, tá certo? Mas hoje em dia você falaria pessoas, vocês leiam dessa forma, tá certo? Mas ele diz, né, no livro Elogio ao Ócio, ele diz, um homem razoável tenta se adaptar ao mundo. Um homem não razoável tenta virar o mundo de cabeça para baixo para que se adapte a ele. Portanto, todo progresso depende dos homens não razoáveis. Vai ser brilhante assim na minha estante. Vai ser brilhante assim na minha estante, tá certo? O homem razoável tenta se adaptar ao mundo. O homem não razoável tenta virar o mundo de cabeça para baixo para que se adapte a ele. Portanto, todo progresso depende dos homens não razoáveis. O
Queria falar um pouquinho então sobre esse cara, vocês talvez já tenham ouvido falar dele, o Domenico de Masi. Domenico de Masi era um sociólogo italiano que morreu há poucos anos atrás, e ele escreveu um livro que foi um best-seller mundial, um livro extremamente conhecido, que se acha até hoje com facilidade nas livrarias, que é o Ócio Criativo. Tá? E escreveu outro livro que é bem menos conhecido, mas que é muito interessante também, que é A Emoção e a Regra. Tá? O Ócio Criativo a gente vai falar já. A Emoção e a Regra é um livro sobre a sociologia da criatividade. O que faz um grupo ser criativo, como grupo. Beleza? Tá? Então, nós vamos falar sobre esses dois livros. E o Ócio Criativo, de Domenico de Masi. A mente, geralmente, é mais criativa quando o seu inconsciente trabalha em algo no qual o consciente se focou de forma intensa. Tá? Então, a mente é mais criativa quando o seu inconsciente trabalha em alguma coisa no qual a mente se focou de forma intensa. Tá? Portanto, as grandes sacações geralmente vêm em ou são produto de momentos de lazer. Isso vive acontecendo e já aconteceu comigo. Muitas das minhas melhores ideias em ciência vieram em momentos de lazer. Tá? Momentos que eu não estava realmente pensando nisso. Tá? Nada destrói mais a criatividade do que jornadas longas demais de trabalho repetitivo. Beleza? Portanto, jornadas de trabalho devem ser intensas, porém curtas. Gente, não adianta ser curta sem ser intensa, não, beleza? Jornadas de trabalho devem ser muito intensas, porém curtas, de forma a permitir espaço para o ócio criativo. Beleza? Bom, e a sociologia da criatividade, né? O livro Emoção e a Regra. Alguns dos grupos analisados nesse livro, grupos criativos, são a Estação Zoológica de Nápoles, que foi na parte pobre da Itália, né? Uma das instituições de pesquisa zoológica mais importantes do mundo por décadas. Né? O Instituto Pasteur de Paris, que foi referência mundial em vacinas, né, em descobertas médicas. O Laboratório Cavendish de Cambridge, onde saíram um monte de descobertas importantes, inclusive a estrutura do DNA, né, dupla hélice do DNA. E o que eu vou falar para vocês com mais detalhe, o grupo da Rua Panisperna. Bom, algumas características dos grupos criativos que Domenico de Masi, então, nesse livro, ele conclui que os grupos que foram excepcionalmente criativos na história eram grupos que tinham essas características. Primeiro, um líder carismático e motivador. Segundo, personalidades e habilidades diversas e complementares. Terceiro, uma pergunta bem definida e compartilhada. Quarto, uma identidade de grupo. Uma identidade de grupo bem definida. 5, uma eterna alimentação da arte. 6, uma mentalidade informal e antiburocrática. 7, valorizar as ideias de todas as pessoas no grupo, independente de hierarquia ou qualquer outra coisa. 8, um bom relacionamento entre os seus membros. 9, uma jornada de trabalho intensa, eficiente, mas curta. Beleza? Para dar espaço para o ócio criativo. 10, respeito às folgas, ao descanso, mesmo nas horas mais críticas. Beleza? Então, essas seriam as características dos grupos criativos. Então, um dos grupos que ele analisa é do grupo da Rua Panisperna, que era formado por 7 físicos jovens, com idades variando entre 21 e 33 anos, italianos, que se reuniam numa comuna científica, numa casa na Rua Panisperna, em Roma, de 1929 a 1934, para fazer trabalhos em física atômica. Esses são i ragazzi di via Panisperna. Né? Aqui são 5 dos 7 rapazes que, então, trabalhavam nessa casa na Rua Panisperna, em Roma. E era uma organização científica muito estranha. Era uma organização científica muito estranha. Apenas o líder era um físico razoavelmente conhecido.
e mesmo assim apenas na Itália. Os outros eram ilustres desconhecidos, jovens. A circulação de ideias era absolutamente livre. Não existia uma hierarquia rígida e todas as pessoas, as ideias eram igualmente apreciadas por todos e discutidas. Era uma equipe. O grupo como um todo escalava cada membro para estágios com os melhores físicos da época para desenvolver habilidades que interessavam a todos. A gente não sabe lidar com acelerador de partículas assim, coisa e tal, então fulano vai para aquele lugar para passar um estágio lá para aprender a fazer isso e vai voltar para cá. E eles se revezavam para ir aprender diferentes coisas. A jornada de trabalho era de apenas 7 horas por dia. E eles tinham mecenas, um senador, senador da República Italiana, chamado Corbino, que simplesmente acreditou nos caras e que dava um recurso, dava dinheiro para eles, um financiamento modesto, mas sem nenhuma burocracia. Ele simplesmente chegava e dava o dinheiro para os caras e dizia, eu quero que vocês estejam produzindo artigos científicos bons. Enquanto vocês estiverem produzindo artigos científicos bons, não tem que escrever projeto, orçamento, pedir dinheiro, fazer relatório, prestação de contas, não tem que fazer nada disso. Vocês têm que estar fazendo ciência boa. Enquanto vocês estiverem fazendo ciência boa, eu estou dando dinheiro para vocês. Beleza? Mas era um grupo estranho, mas muito criativo. Em 1934, o grupo da Rua Panisperna descobriu que o bombardeamento com nêutrons causava instabilidade do núcleo, dando origem à era nuclear, dando origem a todas as aplicações da energia atômica. Tanto as aplicações que eventualmente se tornaram ruins para a bomba atômica, como as aplicações boas para a geração de energia, para a medicina, etc., etc. Tá? Então, essa descoberta deu a eles o Prêmio Nobel de Física de 1938. Na verdade, um dos 2 prêmios Nobel de Física, que eles ganharam outro também. Esse grupo de 7 cientistas jovens, trabalhando sozinhos numa casa isolada, ganhou 2 prêmios Nobel, tá certo? E o líder do grupo depois ficou famoso e chamava-se Enrico Fermi. Talvez vocês já tenham ouvido falar deles, mas se vocês pegarem os rankings que são publicados, que existem alguns rankings que são publicados das pessoas que, na opinião de quem faz o ranking, seriam os 100 maiores cientistas da história, Enrico Fermi está em todos esses rankings, geralmente lá pelo 20º, 30º lugar, entre os maiores cientistas da história. Tá certo? E agora, como aplicar as características dos grupos criativos a um grupo como o nosso? A um grupo como o grupo de pesquisa que vocês possam, eventualmente, fazer parte aqui na universidade. Então, um líder carismático e motivador. Bom, espero que vocês já tenham um, ou que vocês sejam um. 2, personalidades e habilidades complementares. O pluralismo na prática. O que eu falei de Croizat não vale só para Croizat, mas para nossos colegas também. Léon Croizat não é familiar a vocês, mas Léon Croizat é um dos maiores biogeógrafos da história. Foi o cara que percebeu que distribuições de animais, plantas, só poderiam ser explicadas com os continentes se movendo, transportando os animais e plantas, e não os bichos passando de um lugar para o outro. E ele percebeu isso na década de 40, quando a geologia ainda acreditava que os continentes eram fixos. Ele disse que os continentes se moviam antes da geologia mostrar com a tectônica de placas que se movem. E foi um dos maiores biogeógrafos da história. Léon Croizat nunca estudou biologia, nem nada parecido. Léon Croizat estudou direito. Ele começou a trabalhar com ciência com 44 anos de idade, sem nenhum diploma, trabalhando sozinho, publicando os livros do próprio bolso, tá certo? Na Venezuela, que era um país pobre. E esse cara tornou-se um dos maiores cientistas da história. Então, eu não vou chegar e dizer para vocês, que não vou recomendar a vocês, não estude a área que você quer trabalhar, que você quer fazer pesquisa, comece a fazer pesquisa aos 44 anos, comece a publicar suas ideias aos 60 anos. Eu não vou recomendar nada disso para vocês, mas um cara com esse perfil conseguiu ser um fantástico cientista. Então, as pessoas têm perfis muito diferentes, tá certo? Vocês podem pensar muitos grandes cientistas na história que nem sequer tinham doutorado, tá certo? E aí são vários,
Tá? Então, as pessoas podem ter perfis muito diferentes, fazer ciência de formas muito diferentes e ela ser útil. Tá? Personalidades e habilidades complementares. Terceiro, uma pergunta bem definida e compartilhada. É importante um projeto em comum para todas as pessoas do Lab que todas discutam. É importante que haja um grupo com uma pergunta compartilhada, bem clara, bem definida, e que todo mundo discuta essa pergunta. 4, uma identidade de grupo. Esse é o logo do meu laboratório. Então, coisas como o logo do LECP e o próprio nome, né, podem parecer inúteis, mas estão longe disso. O fato de você ter o nome do laboratório, não é laboratório do professor tal, você ter o nome do laboratório, você ter um logo, você ter um símbolo, você ter uma identidade gráfica, isso ajuda muito as pessoas a sentir a identidade daquele grupo e aquilo a trabalhar como um grupo. Então, isso também é importante. Tá? A quinta coisa, uma eterna alimentação da arte. Esse foi um dos maiores ecólogos de todos os tempos, né? George Evelyn Hutchinson. E o Hutchinson, ele era um cara fantástico, ele era um cara, também era um dos que não tinha doutorado, era um dos que não tinha nenhum doutorado, e orientou o MacArthur, que foi o maior ecólogo de todos os tempos. Né? E o Hutchinson, os livros dele eram arte pura, os artigos eram arte pura. Vocês iriam imaginar que um dos artigos mais citados da história da ciência da ecologia, escrito por Hutchinson, chama-se Homenagem a Santa Rosália? Que diabo o cara queria dizer com o título esdrúxulo de um artigo científico, que é um dos artigos mais científicos citados, mais citados da história na ecologia? É Homenagem a Santa Rosália ou Por que há tantos tipos diferentes de animais? Tá? Eu não vou explicar a razão do título, não, beleza? Mas vocês vejam atrás, assim como eu, o Hutchinson também gostava de títulos esdrúxulos. E o livro dele, por exemplo, um livro dele, Teatro Ecológico e o Drama Evolutivo. Né? E o Hutchinson, esse cara, escreveu que a ciência deveria ser vista como uma forma de arte. E se vocês pensarem bem, a atividade irmã da ciência é arte. De todas as atividades humanas, qual é aquela que é mais próxima da ciência? É a arte. A arte vai precisar de criatividade, intuição, sacação, um monte de coisas que são coisas em comum com a ciência. Não há nenhuma outra atividade humana mais perto da ciência do que a arte. E a arte nos alimenta. Né? Então, são atividades irmãs e a arte é uma fonte inesgotável de inspiração. Então, por exemplo, aí vocês estão vendo um cientista, um importante cientista, divulgador de ciência, um cara maravilhoso, espero que vocês ainda ouçam falar muita coisa dele, e vejam e leiam muita coisa dele. Num debate, esse cara num debate, numa palestra, esse cara é absolutamente espetacular, que é o Neil deGrasse Tyson. O Neil deGrasse Tyson foi o sucessor do Carl Sagan, todo mundo já ouviu falar do Carl Sagan, um dos maiores astrônomos da história, divulgador da ciência, e o Neil deGrasse Tyson hoje ocupa a cadeira que foi do Carl Sagan. Tá? E ele é um divulgador de ciência extraordinário. Né? E ele escreveu um comentário sobre o quadro, né? A Noite Estrelada em Saint-Rémy. Na verdade, tem o vídeo, vocês podem pegar no YouTube, tem o Neil deGrasse Tyson falando sobre Starry Night, né? A Noite Estrelada em Saint-Rémy. Né? E o que ele fala é muito interessante, porque se você olhar esse quadro, né? Ele fala assim, como é que o quadro se chama? O quadro poderia se chamar um cipreste. O quadro poderia se chamar Vila Adormecida. O quadro poderia se chamar A Igreja de Saint-Rémy. E o quadro se chama Noite Estrelada. Foi o primeiro quadro na história da arte que o foco do quadro estava no fundo, na natureza. O foco não estava na gente, que só olha para o nosso próprio umbigo, né? Não estava nas coisas lá na cidade, coisa e tal. O foco estava no céu lá atrás. Da maneira como Van Gogh percebia o céu, né? Na mente agitada dele, né? Percebia o céu com as agitações todas que ele imaginava, mas o foco estava no que estava acontecendo no céu. Né? Então, isso é uma mudança completa de perspectiva. Porque você não está olhando só para as pessoas, você está olhando... O mundo é o personagem principal. E as pessoas, no caso, são personagem lateral. Isso é uma mudança completa. Então, isso é muito interessante, a gente pensar na arte assim. A arte, assim como a ciência, são os grandes produtores de mudança de perspectiva na gente.
de ver as coisas de forma diferente. E, bom, 6, uma mentalidade informal e antiburocrática. Nunca esquecer que nós estamos aqui para as atividades fim e não para as atividades meio. Beleza? Vocês estão na universidade. As atividades fim da universidade são ensino, pesquisa e extensão, não burocracia. Beleza? Ok? 7, valorizar as ideias de todos. Toda ideia merece ser ouvida da mesma forma, não importa o título de quem fala. Espírito crítico é bem-vindo sempre. Numa universidade, espírito crítico precisa ser bem-vindo sempre. E as ideias de quem pensa diferente da gente precisam ser bem-vindas sempre e discutidas. Beleza? Ok? Então, isso traz uma citação do Voltaire, né? Alguns atribuem a Rousseau, mas na verdade foi Voltaire que falou isso. E o Voltaire escreveu lá pelo século XVIII, maravilhosamente: não concordo com nenhuma das tuas palavras, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Beleza? Não concordo com nenhuma das tuas palavras, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Isso é a universidade. Bom, um bom relacionamento entre os membros, além de ser agradável, torna mais livre e eficiente o fluxo de ideias. O bom relacionamento não só torna o cotidiano mais agradável, mas se as pessoas têm um relacionamento ruim dentro da equipe, isso trava o fluxo de ideias. Isso é um obstáculo para o fluxo de ideias e a coisa não se desenvolve bem. 9, uma jornada de trabalho intensa, eficiente, mas curta. Então, a ideia não é ter gente que passe 10 horas por dia no lab, vendo celular, não sei o quê, vendo TikTok, Instagram, ou essas coisas lá, ou conversando, né, só batendo papo, coisa e tal. A ideia não é ter gente que passe 10 horas por dia no lab, mas ter gente que esteja de corpo e alma enquanto estiver. Mesmo que seja por um tempo muito mais curto, ter pessoas que estejam no laboratório de corpo e alma no tempo que elas estiverem lá. Tá? 10º, respeito às folgas nas horas mais críticas. Segundo disse o grande filósofo Oswaldo Montenegro, não sei se vocês já ouviram falar do Oswaldo Montenegro, músico, letrista maravilhoso, e o Oswaldo Montenegro, numa das músicas dele, ele diz então: descansar é para alimentar e trabalhar sem anseio. Beleza? Descanso é fundamental para tudo. Você precisa ter descanso suficiente para você ser criativo, ser eficiente. E descanso, claro, é essencial para criar, por causa do ócio criativo do Domenico de Masi. Esses caras que vocês estão vendo aqui, não sei se algum de vocês reconheceu, mas esse é o Francis Crick e esse é o James Watson. São os dois caras que descobriram a estrutura do DNA, que permitiu toda a aplicação da genética para a medicina, para curar um monte de doenças, e, enfim, revolucionou nossa compreensão do mundo, né, da genética. Né? Então, e eles estavam numa corrida desesperada com outro grupo, né, da Maurício Wilkins, né, que estava correndo atrás, e do Linus Pauling, que era um grande químico, que também estava correndo atrás, e eles estavam nessa corrida desesperada e eles não conseguiam chegar. Né? Havia umas fotografias de raio-x da Rosalind Franklin, que trabalhava com o grupo do Maurício Wilkins, que ela não tinha conseguido interpretar e não tinha curiosidade, e ela deixou a coisa lá, e eles pegaram aquelas fotografias e disseram: não, tem coisa aqui, né? E eles foram correndo atrás e começaram a tentar fazer modelos, construindo modelos com madeira. Na época não era computador, construindo modelos com madeira, com carpintaria, aqueles modelos imensos de molécula, para tentar encontrar um modelo que tivesse uma estrutura que correspondesse, que explicasse o que estava aparecendo nas microfotos de raio-x. Né? E passaram um tempão, e a coisa assim, e estavam sentindo que estavam chegando perto, mas não dava, não explicava, não sei o que, coisa e tal. E aí o Watson, eles tinham o hábito de um dia da semana, não me lembro que dia, ou mais de um dia, numa hora no final da tarde, eles sempre jogavam tênis. Eles sempre saíam juntos e jogavam tênis, né? Eram dois outsiders, eram dois caras que justamente eram aqueles caras muito diferentes e que no laboratório ninguém prestava muita atenção a eles. O Crick porque era velho e conservador demais, e o Watson porque era jovem e arrogante demais. Né? Mas eles se complementavam e se entendiam muito bem. Jogavam tênis
né, sempre naquele horário. E aí ele chegou na hora do tênis, o Watson falou, a gente está quase chegando, a gente está quase descobrindo, a gente está perto, não vamos parar não, vamos continuar fazendo modelo, coisa e tal. O Crick, calma, relaxa. Vamos jogar nosso tênis, que depois a coisa vai aparecer. Aí eles foram jogar tênis, diz a lenda, a história, que eles foram jogar tênis, e assim que eles voltaram, eles tinham pensado qual era a estrutura do DNA. Né? Então, descanso serve para isso. Agora, por que esses slides com designs ridículos e infantis? Porque a criatividade é uma característica infantil. A criança de Thomas Huxley. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso. Meu maior ídolo em ciência não é Charles Darwin. Meu maior ídolo em ciência é Thomas Huxley, o cara que se tornou, foi muito mais responsável do que Darwin pela popularização das ideias de evolução no século XIX, o bulldog de Darwin, que defendia publicamente o Darwin, e que era um cara absolutamente fantástico, que era um cara que teve 2 anos de educação formal na sua vida, tá? De ensino primário, teve 2 anos de ensino primário e se tornou um dos maiores cientistas da sua época, um dos maiores naturalistas do mundo, tá certo? Por puro autodidatismo, garra e esforço, tá? E que foi o cara que criou a profissão de cientista, foi o cara que lutou na Inglaterra para que os cientistas passassem a ser pagos para fazer ciência e não apenas amadores ricos. E esse cara fantástico, quando ele já era um cientista consagrado, um jovem chegou para ele e perguntou para ele, queria um conselho de como fazer ciência. E o Huxley falou, sit down before fact like a little child. Sente-se diante do fato como uma criancinha o faria. Caraca, perfeito o conselho, né? Quer dizer, a curiosidade, o encantamento, a mente livre de preconceitos, sente-se diante do fato como uma criancinha o faria. Tá? Então, criatividade é uma característica infantil. Cientistas criativos são, antes de mais nada, personalidades neotênicas, ou seja, pessoas que levam a curiosidade, a fascinação, o maravilhamento, a cabeça livre de preconceitos até idades avançadas na sua vida. Esses são os bons cientistas. Tá? Cientistas são personalidades neotênicas. Neotênicas seriam aqueles que conservam características de jovens, né, na sua vida inteira. Então, não critique um cientista por ser estranho fora do mundo. A capacidade de ver de fora pode ser a maior virtude dele. Tá? A capacidade de ver as coisas de fora pode ser a maior virtude dele. Então, moral da história, parte 2. O caminho para fazer ciência criativa é praticamente indistinguível do caminho para fazer nosso trabalho agradável. Então, o caminho para vocês fazerem ciência criativa aqui dentro, para o laboratório de vocês, é praticamente indistinguível do caminho que faz o nosso cotidiano agradável. Beleza? Então, quem ganha a luta final? Né? O poderoso Henry Ford ou o estranho grupo da Rua Panisperna? Nesse momento, mesmo na universidade, Henry Ford ganha de goleada. Tá? Mas há sinais positivos. Universidades e órgãos de fomento, como a CAPES e também o CNPq, têm cada vez mais valorizado qualidade, não mais apenas quantidade de publicações. É difícil fazer isso, mas há mecanismos, número de citações, impacto das revistas, que não é tão bom, mas número de citações é importante. Existem várias métricas que podem ser utilizadas, são cada vez mais utilizadas, em lugar do número de artigos. Tá certo? Então, existem sinais positivos no Brasil e no mundo que as pessoas já estão cansadas dessa lógica produtivista e que estão procurando mais qualidade em ciência. Então, virar esse jogo é possível e é bom, tanto para a ciência como para a felicidade pessoal de todos nós que fazemos ciência. Muito obrigado a vocês.